Olá, meus amigos. História Santos Podcast aqui. Pô, cara, hoje aniversário nesse domingo do Rei Pelé. 82 anos. Edson Arantes do Nascimento. Eu quero falar do que minha carreira tem a ver, né? A relação dela com o Pelé, para vocês dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho. Até pra gente dar uma aliviada nessa tensão que a gente vive com o Santos, né? Uma tensão que já dura 2 anos. Cara, eu comecei minha carreira em 1995, num programa chamado Esporte por Esporte. Muitos aí me conhecem, né, dos inscritos me conhecem de lá, quem é de Santos sabe, né? Muita gente aí lembra de mim da Record ou da Globo, mas a minha base foi feita no Esporte por Esporte. Começou numa emissora chamada TV Litoral, que hoje é a Santa Cecília TV, né? O Esporte por Esporte existe até hoje. Mas eu comecei com o Armando Gomes, saudoso Armando Gomes, foi o cara que me deu a oportunidade ali de ir para a televisão. E assim, por incrível que pareça, você vê quando a gente começa, como o Santos às vezes ele cara, é algo fora do comum assim. Eu saía como cinegrafista assim e não tinha pauta, eu tinha que me pautar. Em 95 tinha um problema de que os jogadores do Santos daquela época do Giovanni e tal não falavam com duas emissoras, né, da Baixada Santista, que era a TV Litoral e a Rádio Cultura, do Edson Calegares, do Guido Bortolo. Mais um abraço pro Guido também, né, que está hoje com Baixada Esporte, saudoso Edson Calegares. Então eram as duas emissoras com que eles não falavam, não davam entrevista, por causa de críticas tal, enfim, naquela campanha de 95. E eu fui contratado assim que terminou o Campeonato Brasileiro e fui designado para um treino lá, né? E aí fui pro treino e tal, aí eu vi que tiraram a canopla, a identificação do microfone. A canopla é isso aqui, ó, sabe? A identificação do microfone, tiraram e eu fui, tá bom. Eu, moleque novo, cara, em 95 eu tinha 21 anos, 21 anos, 21 anos. Eu já tenho 48. Fui lá, entrevistei Giovanni, Jameli, Marcelo Passos, tal. Pô, os caras estão aí, converso com os caras até hoje, eles sabem. Todo mundo, e a noite foi pro ar. Naquela época era fita, cassete e tal. Vamos lá, entrevista, tum. Os caras viram. E, pô, o moleque chegou aqui e tal, enfim. Era novo. Chegaram e falaram, deve ser de São Paulo tal. No dia seguinte não me deixaram entrar no CT. Porque tinha esse problema. O Galo sabe dessa história. Aí o Armando Gomes chegou para mim e falou assim: ó, você precisa arrumar matéria, pega o Júlio Pereira, também saudoso cinegrafista, vai para a porta da Vila Belmiro e espera alguém lá para falar com alguém. Tá bom. Eu fui. Eu, dentro da viatura, assim, da TV, daqui a pouco o Júlio me dá um microfone na mão e fala assim: ó, câmera tá ligada, ó quem tá vindo ali. Vai. Na hora que eu olho, era o Pelé, cara. Eu, quem conhece a Vila Princesa Isabel, na entrada ali pro elevador, sabe? Tava ali, carro parado, eu levantei e saí, o Pelé vindo naquela direção. E eu fui entrevistar Pelé. Cara, e eu tremia, cara. Era o Pelé. Primeiro contato que eu tive com o Pelé, assim. Pelé, e tremia. Ele percebeu que eu tava tremendo, cara. Ele me abraçou. Ele falou assim: qual é o seu nome, garoto? Eu falei: Fabiano. Ô, Fabiano, tudo bom? Fica tranquilo, vamos conversar aqui, pode vir comigo. Tal, tal. E ele subia para a sala do presidente Samir Jorge Abdulhak. E eu comecei a conversar com ele, né? Na verdade, o Pelé puxou a primeira pergunta que eu fui responder, eu fui perguntando para ele, e você, e tal, tal. Resumindo, foram 4 fitas de 30 minutos cada, 2 horas de entrevista com o Pelé, que começou na rua e terminou na sala da presidência do saudoso Samir Jorge Abdulhak, 1995. Naquele dia, não teve o programa Esporte por Esporte, teve a entrevista exclusiva que eu fiz com o Pelé, porque ninguém, era uma incógnita quando o Pelé estava na região e quando ele apareceria na Vila Belmiro, né? E eu estava no dia certo, na hora certa. Assim, se tivessem me deixado entrar no CT, não estaria lá, mas Deus me conduziu para aquele encontro com o Pelé. E cara, a partir dali, mais pra frente, né, a gente ficava, o Pelé tá cortando cabelo lá, eu ia lá, tal. E o Pelé sempre que me via, oi Fabiano, tudo bom? Oi Fabiano, tudo bem e tal, me chamando pelo nome, cara.
Aquilo é uma coisa... E eu comecei minha profissão no meio de uns caras que viveram a época de Pelé. Tipo, que viveram o milésimo gol. Eu tive essa honra, sabe? Esse presente divino de, de, de conviver com Armando Gomes. Eu, moleque, com Armando Gomes, Vitor Moran, Pedro de Paulo Neto, Jaime Matias, Pinheiro Neto, Silvio Ruiz. Cara, Sérgio de Oliveira também experiente. Gente, foram os caras que entrevistavam o Pelé. O Silvio Ruiz era amigo pessoal do Pelé. E o Pelé começou a me chamar pelo nome. Mais à frente, não sei se vocês lembram, o Pelé foi ser coordenador das categorias de base do Santos, do infantil do Santos, que tinha até o Robinho no infantil. Então toda quinta-feira ele estava no CT lá, para olhar o treino. E aí toda quinta-feira ia imprensa lá. E aí a gente chegava, tal, não sei o que lá, Pelé, ô Fabiano, e entrevistava o Pelé. Entrevistava o Pelé. Cara, e ele ficou assim durante uns 4, 5 meses, né? Começou aquele furo, depois foi diminuindo e ficava só a gente ali, antes a gente começar a bater papo com o Pelé e tal. Enfim, aí ele ia para Jogos na Vida, a gente ia atrás, tal, não sei o que lá. O tempo passou, aí eu saí do Esporte por Esporte, fui para Record. Da Record eu fui para Globo, e olha só, nesse meio tempo ele ainda foi no Esporte por Esporte, eu tenho uma placar assinada por ele, cara, tem tanta coisa assim, sabe? Pelo Santa Cecília teve a inauguração do filme do Pelé, foi em 97, acho que o Pelé Eterno, sabe aquele que teve a computação gráfica? Foi em 97, se eu não me engano, e foi no cinema de Santos, e eu fui designado pelo Santa Cecília para cobrir. E o Luxemburgo era técnico do Santos, viu aquela renca, aqueles jogadores todos chegando. Quando o Pelé chegou, todo mundo em cima dele. O Pelé apontou para mim e falou assim: pode vir aqui, Fabiano, pode vir aqui. Eu entrei entre os seguranças, fiquei na roda, entrevistei ele ao vivo para o jornal local aqui. Assim, sabe? E sempre que ele me encontrava em eventos, falava: pô, Fabiano, como é que tá o pessoal lá? Tudo bem? Cara, um cara simpaticíssimo, né? Pela Globo, quando em 2010, pô, Neymar estourando, não, 2011, Neymar estourando, pô, estouradaço, Libertadores, tal, não sei o que, ela tive a ideia e sugeri. O Pelé já era assessorado pelo Pepito, mas para entrevistas era com a Teresa Trans, de uma empresa norte-americana que cuidava da marca Pelé, né? Eu tive a ideia e sugeri para a Globo, a pauta. Eu falei, ó, vamos fazer uma matéria com o Pelé, Neymar, tô tentando Pelé, Neymar, o Neymar e o Ganso narrando o gol deles com o Pelé e tal, uma brincadeira bacana, tal, não sei o que lá, tal. Ok, eu tinha que embarcar para a Argentina quando o Santos jogou contra o Vélez Sarsfield, foi 2011, né? Só que, pô, a pauta tava lá na gaveta esperando uma resposta do Pelé. A resposta do Pelé chegou às 7 da manhã do dia que eu ia embarcar para a Argentina, falando, ó, tem como você estar aqui às 8 horas no escritório aqui no local tal? Ele vai te atender. Falei, pô, eu tenho um voo marcado 8h30 para a Argentina. Ele falou, ó, cara, ele vai te atender, mas tem que ser esse horário. Liguei para minha chefia, que desmarcou meu voo, remarcou para um horário mais tarde e eu fui. Entrevistei o Pelé simpaticíssimo. Pô, Fabiano, quanto tempo? Pô, você cresceu, tá assim, assado, tal, não sei o que lá. E, papa, brincando, entrevistei e pum. Foi até pra Rádio Globo essa. Essa foi pra Rádio Globo, que depois foi pro Globo Esporte, na TV, com o Thiago Leifert. E ele narrou um gol, tabelinha ele, Neymar, Ganso, tal. Cara, eu com aquele material em mãos, eu falei, cara, eu preciso falar com o Neymar. Liguei pro Duda, que à época trabalhava com o Neymar. Duda, ó, é isso que eu vou te mandar o material aí, cara. Eu preciso falar com o Neymar quando chegar na Argentina, cara, que eu tenho que entregar essa matéria. Olha só que legal. Pô, Fabiano, eu vou falar com ele. Falou, pô, tudo certo. Falei, putz, avisei minha chefia, tô embarcando pra Argentina. Vou nem deixar mala no hotel. Vou de mala e cuia pro Campo do Vélez, onde vai ter o treino, e lá eu falo com o Neymar. Cheguei lá, tentaram me impedir de falar com o Neymar. Sempre tem aquele, né? Mas o próprio pai do Neymar falou, não vem e tal. Fiz o Neymar ver, o Pelé narrando, o Neymar respondeu. Cara, sensacional a matéria, que a gente até enviou pro Pelé, recebeu, deu muita risada e tal. Aí 2014, foi 2014, eu estava escalado pela Globo para fazer um jogo no Morumbi. São Paulo e... eu não sei, São Paulo e alguém. Já tinha feito o treino do Santos e o Pelé ia lançar um livro. Um gringo, na verdade, né, um inglês, lançou um livro do Pelé, uma biografia dele
autorizada por ele, ia lançar no Shopping Morumbi. Eu tive que ir, escalado pela Globo. Você vai ter a coletiva, você faz tenta fazer a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, quando ele estiver respondendo, espera um pouquinho, sai, que o cinegrafista fica ali e tal, e você vai pro Morumbi para fazer o jogo pra rádio. Tá bom, cheguei e tal, demorou, aí chega o Pelé e tal, não sei o que lá. Pô, aquela multidão assim, um auditório pequeno, mas tava um mundo ali, né? Copa do Mundo, sendo Brasil, pô. O Pelé chega, senta, ele olha, eu tava assim, um segundo da fila, e já tinha acertado que ia ser o primeiro a fazer a pergunta. Ele olha, ô Fabiano, tudo bom? Como é que tá o pessoal lá? Tudo bem? Pô, a sala toda virou pra mim. Tudo bem, rei, tudo certo. Pô, você, tudo bem e tal, não sei o que lá. Vamos começar a entrevistar. Você começa, né? Aí perguntei alguma coisa de convocação que tinha tido lá, da Copa do Mundo, eu não lembro o que. Aí ele respondeu, tal, não sei o que lá, tal. E aí foram perguntando. Na quarta pergunta da coletiva, eu falei, vou sair de fininho. Eu levantei para sair pelo cantinho. O Pelé parou a entrevista e falou, só um minutinho, Fabiano, espera um pouquinho que eu preciso falar com você. Pô, cara, me deu um arrepio, a sala toda ali virou para mim. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Sentei, falei, não, tudo bem. Sentei e já mandei uma mensagem pro meu chefe. Falei, ó, o Pelé falou pra eu esperar aqui, eu vou chegar atrasado no Morumbi. Aí ele falou assim, pô, eu ouvi, fica. Eu falei, pô, mas eu vou chegar atrasado no Morumbi. Não, fica tranquilo, chega em cima, o pessoal pega a escalação, quando você chegar, você já dá a escalação, tá bom. Fiquei, terminou, ele falou, Fabiano, vem aqui. Pô, todo mundo, sabe, os seguranças me deixaram, fui só eu, ele pegou, perguntou pro gringo, é o único exemplar esse que tem aqui? A gente, não, tá, então é meu. Pegou, autografou, queria te dar de presente. Manda um beijo pro pessoal lá em Santos, tal, não sei o que lá. Obrigado. E foi o último contato que eu tive com o rei, assim, de encontrar com ele, assim, profissionalmente, assim. Mas você vê, são fases marcantes, assim, e você ser chamado pelo Pelé pelo nome. E, cara, ó, vamos lá, Lima, Pepe, Seu Mengal, viu? Manuel Maria, Edu, Clodoaldo, todos eles me chamam pelo nome. São pessoas com quem eu encontro, paro e converso. A gente conversa sobre futebol, conversa sobre outras coisas. Olha só o que o Santos cria na minha vida, né? Criou para mim. Tem poucas dessas coisas registradas assim comigo. Estão registradas lá na Globo, algumas ficam na casa da minha mãe, mas eu não sou muito de me apegar a esses registros, essas coisas todas, mas, cara, é assim, algo que eu trago, são as imagens, algo que eu trago no meu coração, assim, é uma coisa magnífica e não é para qualquer ser humano ter esse contato com o rei do futebol, não é para qualquer ser humano ser chamado pelo nome, pelo rei do futebol e pelos caras que o ajudaram a se tornar rei, né? Então são essas lembranças boas que eu tenho para compartilhar com vocês aqui no dia do aniversário do Pelé, 82 anos de vida. Pelé, que continue forte, saúde, muita paz para você, muito obrigado por esse detalhezinho na minha carreira profissional. Detalhezinho não, é o que marca assim a minha carreira profissional. Não é o título brasileiro de 2002, assim, que foi emocionante, 2004, não é a geração Neymar, não é Libertadores, não é ter coberto um Mundial ou 3 Copas do Mundo. É o Pelé chamando pelo nome. Isso, para mim, é reconhecimento de trabalho. E é isso. Vida longa, rei. Um abraço.